da Mamãe Tudo. Oi, oi, mamães cansadas! Sejam bem-vindas a mais um Desabafos da Mamãe Tube. Uhul! Gente, o tema de hoje é um tema que eu amo falar sobre, porque eu sempre gosto de desabafar sobre isso, que é o puerpério. E a mamãe que eu cacei pra achar aqui, ó, que tem experiência pra falar sobre, chama Camila Ramos, e ela é psicóloga, escritora e mamãe, gente. Isso é o principal de tudo. Bem-vinda, meu amor! Uhul! E olha, temos esse assunto puerpério que eu acho que você pode falar muito, tanto como a sua vivência pessoal, como mamãe, e também como psicóloga, né? Acho que você, que inclusive ela é especializada em saúde mental, em parentalidade, então você deve receber muitas mães que questionam sobre o puerpério, né? Exatamente isso. A maior parte das mães que me chegam assim, elas vêm por esse ponto, por esse tema, né? Porque sabem que eu vou cuidar dessa transição com elas, né? E como o puerpério é um momento de muitas mudanças, é um momento em que as mães precisam desse espaço mesmo, né? É mais comum as mães buscarem um acompanhamento terapêutico nessa fase do que quando estão grávidas, porque a gente não está pronta, né, para o que vai vir, por mais que a gente se prepare, né, assim, conhecimento é muito importante nessa fase, mas tem algo dessa experiência que é muito, muito único, muito singular, né, e que muda tudo. E aí, por essa mudança toda, né, é um caos. Aí muitas mães chegam, né, para serem cuidadas, para serem acompanhadas, porque tem desafios muito próprios dessa fase. Não, e é muito legal a gente falar sobre isso, porque a Camila, a gente tem dois extremos aqui, duas histórias diferentes, a minha e a sua, que eu não planejei. A Camila planejou 100% com a esposa dela, a Tereza, que hoje tem 7 aninhos, e foi de uma fertilização, né? Então foi um processo, assim, que você teve toda uma preparação, que você se preparou, que você planejou. Eu não planejei, veio assim, no susto, pá, tô grávida. E mesmo assim, a gente tem que falar que o puerpério pode ser difícil, mesmo você planejando, Exatamente, né? Ó, e é claro, né, que essa preparação, quando você conhece o seu processo, né, tanto que o meu projeto Um Colo para Mãe, um dos objetivos é esse, que as mães entendam isso que elas estão passando, né, que são desafios comuns, né, mas não é exatamente para você ficar preparada, para você controlar, como se você soubesse tudo que você vai passar, mas para que você possa nomear, né, esse caos aí. E quando você tem uma experiência que foi super, super controlada, né, que é uma FIV, você controla tudo, exatamente tudo. E nesse passo você toma essa medicação, tal, vamos ver quantos óvulos tem, então o embrião fertilizou tantos, aí eles vão ligando para você, fertilizou tantos, agora só tem tantos, agora tantos, então hoje é o dia que a gente transfere. Gente, é uma coisa muito controlada. E você fica lá achando que você controla alguma coisa, né? Aí você vai lá, faz o teste, tem tudo é tudo cronometrado. E foi essa a minha experiência, né? A gente teve que planejar tudo, o processo é super programado, e eu tava me achando, né? Psicóloga, atendo, assim, famílias, mães, crianças, eu vou tirar de letra, né? E não foi bem assim. Não, e muito legal que nos bastidores ela tava me contando que não só ela gestou, mas a esposa dela também passou por um puerpério. E isso é muito legal de se falar, porque às vezes a gente acha que o puerpério tem a ver só com uma questão hormonal de gestação, e na verdade não, o puerpério é muito mais emocional, né? Exatamente, tanto que essa ideia, né, de que puerpério dura pouco, enfim, tá muito conectada com essa ideia muito biológica de que, 40 dias a gente liga resguardo e puerpério como se fossem sinônimos, né, mas na verdade puerpério, né, é um processo complexo, psicoemocional, social, onde a gente mexe em todos os lugares, os hormônios, eles participam desse processo. Quando a gente está gestando, você tem o input hormonal ali que te ajuda a se preparar de alguma forma, a ficar sensível aos sinais do bebê, né? Tudo isso influencia o seu processo puerperal, mas não é só isso, a biologia não basta. Tanto que puerpério, né, por ser um processo psicoemocional,
biopsicossocial, emocional, tudo isso, né? Uma mãe que adotou pode ter puerpério. Uma mãe que não gestou, um pai pode ter puerpério. Isso ainda a gente precisa avançar muito, porque o pai ainda, né, o homem, ele tem a opção de escolher se ele vai mergulhar naquela experiência ou não, né? É algo optativo, né? Não deveria ser. Não, mas quando o homem aproveita essa oportunidade, ele também pode ser tocado de uma maneira muito profunda, e aí a gente pode falar que o homem está vivendo o puerpério, sim. E até biologicamente falando, Vi, hoje a gente tem estudos de imagem que mostra que quem se conecta ao bebê, que está ali com ele muito tempo, cuidando, que está com o neném, né, tem as suas vias neurais alteradas, né? O cérebro muda quando a gente está puerperando, do homem, da mulher ou de quem quer que seja que se conecte profundamente com essa experiência. Eu senti que o Eli, falando da minha experiência, a palavra puerpério quer dizer também essa fase, né, pós-gestação, independente se vai ser difícil ou não, você está vivendo o puerpério. Mas o Eli, eu senti que para ele não foi difícil. O que foi difícil para ele foi a gestação, você acredita? Ele não estava gestando, mas ele sempre falava, estamos grávidos. Porque ele se entregou tanto para aquele momento que ele começou até a ter sintoma. Umas coisas muito loucas, tipo, eu passava mal e passava mal junto. Eu falava, você tá mentindo, não é possível. Você tá fingindo. Você tá com enjoo, o que é isso? E ele, tipo, se entregava, parecia que ele tava sentindo a lua junto, assim, sabe? Ele se entregou mesmo para aquilo. Eu duvidei um pouco, depois eu entendi que é real. Depois eu pesquisei e falei, essa ressonância emocional que a gente chama, que é o que a gente vive com o bebê, né? Às vezes a gente sente coisas que o bebê sente coisas que a gente sente. Tem estudos que mostram isso, que tem acontece uma sincronia neuronal entre o que o bebê sente, o que a gente sente. E se ele estava ali muito com você, eu não duvido que ele tenha vivido mesmo algumas coisas assim, sabe? É muito louco, gente. É um assunto muito legal, porque às vezes a gente não tem dimensão. Por exemplo, eu acho que pra mim, a fase mais difícil até hoje foi o puerpério. Comigo teve vários questionamentos, né? Teve tanto uma questão pessoal de acho que de eu realmente entender que eu nunca mais seria a mesma pessoa, ou um luto mesmo de me despedir da barriga, de ver uma nova vida. Eu acho que foi várias questões, de vários pontos na minha vida que fez com que o meu puerpério fizesse com que eu me sentisse um pouco pesada, difícil, assim, sabe? Mas eu fui só me dar conta que eu tava assim quando eu voltei pro eixo. Que foi quando a Lua tinha uns 7 meses, mais ou menos, que eu voltei e falei, caramba, acho que eu tô mais normal. Não tô mais assim. Acho que eu tô mais normal. Acho que agora, com 9 meses dela, eu senti que eu voltei a ser eu. E com 7 eu deixei de sofrer, sabe? Então, tipo, 7 meses, assim. E eu acho que... Eu lembro claramente, assim, o sentimento do puerpério. O começo é muito mais difícil, mas até o 7º mês, assim, eu senti que eu não tava normal, sabe? Então, isso acontece muito por conta dessa sincronia, né? Entre o desenvolvimento do nenê e o nosso. Por exemplo, depois dos 6 meses, 7, o bebê sai de uma fase que chama dependência absoluta, que é quando o bebê precisa de muito afinamento, assim, que a gente esteja lá, o bebê chorou, a gente tá lá, o bebê precisa disso, a gente já tá lá cuidando. Depois dessa fase, o bebê aguenta que a gente falhe às vezes, né, tenha falhas, né, então ele já começa a liberar a gente, tanto que o bebê começa a comer, né, 6 meses, 7 ali, quando começa a introdução alimentar. Então a vida dele não depende totalmente só da gente. Então o bebê começa a liberar a gente começa a se achar de novo. Sair desse processo, né? Com 9 meses, que é isso que você falou, o bebê tem a ansiedade de separação, que é quando ele começa a ter mais noção de que, nossa, eu sou minha mãe é outro, mas então eu não tenho controle sobre ela. Então eu posso perder ela e ele ainda precisa muito de você, né? Uhum. E aí o bebê começa a sentir, assim, a entender do jeito dele, obviamente, de uma maneira arcaica, que você é outro. E aí por isso que ele angustia.
Então ele tá separando e você também começa a separar de alguma forma, Sim. né? São processos que de alguma forma conversam, entendeu? O bebê libera a gente se libera, né? E muitas vezes acontece isso, que você fala, nossa, eu não sabia que eu estava tão mergulhada nisso, só quando você emerge, né? Que você sai, né? O mergulho você não sabe, às vezes, é tão intenso que você não vê que você tá ali, né? Não, e a Camila tem um projeto muito legal que, inclusive, é o seu Instagram, né? Que é um colo pra mamãe, que eu acho que é muito bacana, porque a gente fala muito sobre um colo pra criança. E a gente fala pouco sobre dar um colo pra essa mãe. Exatamente. Então, tipo, quando alguém me pergunta, sei lá, você vai visitar a mãe, depois que ela já quer receber uma visita, depois de nascer a criança, tá, gente? Não vai aparecer na porta dela com dias de vida se ela não quiser, porque não vai ser muito legal. Quando ela receber uma visita, o que você acha que você tem que dar? Eu sempre falo, gente, cuida da mãe. Dá um colo, manda uma sopa. Manda uma coisa que ela gosta, um presentinho pra ela, sabe? Cuida da mãe, porque a criança tá todo mundo olhando o tempo inteiro. Mas a mãe ninguém olha. Exatamente. Né? O meu projeto surgiu no meu puerpério, Vi, porque eu, falei que eu tava, me achando que ia tirar de letra, e aí, de repente, estava lá com a minha bebê, que tinha sido, programada, e num caos, assim, mergulhada, revirada, meu Deus, o que é isso? Tá tudo fora do eixo, né? O meu eixo interno parecia que tinha ido para fora, que tava ali nela, né? E, assim, muda tudo, você não é só mais filha, você é mãe, né? Sua mãe e seu pai não são só avós, eles são só pais, eles são avós, você não é só irmã, tem o tio. Tudo muda, né, no casal, né, eram só os dois. E aí, de repente, tem um outro ser, que não é um a mais só, ele é o centro, que a gente orbita, né, em torno dele. Como que a gente sobrevive a isso, né? Como que o casal conjugal sobrevive a ser casal parental, né? Nosso corpo, que a gente conhecia, né? E aí, de repente, cresceu 9 meses. Como era meu então, e aí sai, e aí falam ainda pra gente assim, nossa, quando que vai voltar a ser, quando que você vai voltar, né? Eu falo, nunca mais, antes, amor, né? Nunca mais. E eu penso assim, nossa, mas essa coisa esse corpo de antes, parece que a gente não tem corpo mais, né? O corpo de uma mãe, né, parece que já não é mais um corpo. Ou que, tipo assim, tá errado, é um corpo errado. É um corpo errado. Isso eu falo muito também. Tudo isso, você tá lá vivendo uma revolução silenciosa e muito invisível, né? Porque é isso, eles mimam a gente, né? A nossa barriga tá lá, é o símbolo da nossa glória, assim, social, quando a gente tá grávida, né? Bebê saiu, morreu a mãe, é só o bebê, né? E tá todo mundo olhando pra ele e ele realmente precisa desse cuidado todo e ninguém olha mais pra mãe. E eu fiquei assim, meu Deus, mas agora que a gente precisa mais. E o que é isso que eu tô vivendo? Que foi quando eu fui pesquisar puerpério matrescense, mergulhei nessas ideias aí, né? E entender que assim como o neném tem um salto de desenvolvimento, tem vários, a gente tem o nosso grande salto, que é o puerpério, né? Esse início aí desse caos todo e que ninguém olha pra gente. Gente, a gente precisa falar sobre isso, né? Pra gente poder passar por essa fase, a gente precisa saber nomear, a gente precisa ter dados para se apropriar dessa fase e ver isso de uma maneira mais tranquila. A mãe precisa de colo, né? E aí a gente também acha que se você cuidar do neném e não olhar para a mãe, tá ótimo. Não, mas o bebê, para ele ficar bem, ele precisa que quem cuida dele também fique bem, senão ele não fica bem. Então isso não é dissociado. Um colo para a mãe é um colo para o bebê também. Exatamente, porque se a mãe estiver bem, o bebê tá bem. Ele vai receber um colo ali de brinde ali, né? Tipo, querendo ou não, se você cuidar dessa mãe e ela estiver bem, ela vai ser uma mãe muito mais calma, até para as suas próprias reações com o seu filho, às vezes, né? Porque às vezes você fica tão nervosa, tão ansiosa, que você não consegue ter nem noção do que você tá fazendo, assim. Eu, pra trocar uma fralda, pra dar o primeiro banho, ela vou tomar um caldo, eu fiquei desesperada, eu não tava bem, sabe? Tipo, qualquer coisa parecia enorme pra mim, assim. Tenho muita pergunta ainda sobre puerpério, mas vai ter muita dinâmica pra gente conversar. Vamos pra primeira, que eu acho que tem tudo a ver com você. A primeira dinâmica é o Manual da Mamãe Perfeita. Por que que eu acho que essa dinâmica tem tudo a ver? Porque a Camila simplesmente tem um livro que chama Desmanual Materno, gente. Camila, esse livro aqui é um serviço, né, para a sociedade. Exatamente. Porque fala muito sobre a maternidade, fala muito sobre isso, de a gente romantizar mesmo, assim, exatamente, né? E esse livro, né, a minha ideia tem informações, não para que a gente tivesse a ideia de controlar esse processo, mas para que a gente pudesse ficar segura
e não sentir que a gente precisa seguir protocolos para sermos mães boas, né, suficientemente boas, para que cada mãe possa criar o seu próprio manual, né? E assim, saber que esse manual vai ser provisório, com as nossas próprias regras, e quando a gente quiser rasgar uma, a gente rasga, porque já não tá funcionando mais, tá ótimo. Funcionou por um tempo, agora não funciona mais, até porque o bebê, gente, ele é uma fênix, né? Ele muda de fase a cada mês é outra criança. É loucura, vai desenvolvendo, né? Então, essa dinâmica é o seguinte, gente, como vocês viram no primeiro episódio, aqui, cada página tem uma frase que é o ideal. É a teoria. Mas na prática, nem sempre vai ser assim. Ou vai, né? Então, do nosso manual da mamãe perfeita de hoje, vamos para a segunda página. Vamos ver. O puerpério dura em torno de 6 a 8 semanas. Só no manual da mãe perfeita, né, amor? Porque assim... Ele kkkk. eu tô até hoje, gente. Se eu falar que eu tô puérpera, eu tô podendo. Mas sabe por que isso acontece, né? É isso que eu disse no início. O Google, né? O Google fala isso. O Google é homem, com certeza. Com certeza. É que a ideia que mais impera é essa ideia biológica, né? Assim, de como se a mulher precisa de uns 40 dias, em torno dessas semanas aí, para se recuperar minimamente, assim, fisicamente, né? E essa essa ideia do resguardo que impera ainda, né? Aí a gente confunde puerpério emocional, tá? Eu gosto de chamar assim, puerpério emocional, até pra gente separar, né, dessa ideia desse puerpério inicial físico, né? O puerpério emocional é um processo complexo, né, como a gente estava falando, que mexe em cada área da vida da mãe, né? No nosso lugar social, né, a gente vai ser sempre agora vista como mãe também, né? Mesmo quando a gente é olhada como mulher, mas é uma mulher e uma mãe, e isso já implica em muitas coisas, né? Nosso lugar social, as nossas amizades mudam, né? Assim, algumas ficam, outras vão embora, novas chegam, né? Muda muito, né? A nossa família muda, nossas relações assim familiares mudam, como eu disse. Você vai virar mãe além de filha, você além de mulher vai ser mãe, né? Além de você estar ali como casal conjugal, vai virar casal parental, como fazer coexistir isso, né? O seu corpo muda, como eu disse, né? O nosso cérebro muda. Hoje a gente tem, né, pesquisas com imagens que mostram que o nosso cérebro muda, sabe? A memória foi embora. A minha, não sei a sua, mas no meu cérebro, a memória, não sei o que aconteceu com ela, que acho que pegou o setor de memória do cérebro e falou, apaga. Isso tem até nome, chama baby brain. Algumas pessoas chamam de mommy brain. Então meu baby brain é pra eterno, né? Nunca mais voltou. O nosso cérebro, ele passa a funcionar de outra forma. A região que é responsável pelas funções executivas, que ajuda a gente a gerenciar o dia a dia, coisas práticas, ele fica meio em meia fase. E a parte que está envolvida nas emoções, ela fica pulsando. Por quê? A gente precisa estar ali sensível para ler o bebê. A gente precisa estar sensível para se ajustar emocionalmente a ele, porque ele não fala, mas ele depende da gente. Então, o nosso cérebro se ajusta de um jeito, não para se adaptar às demandas do nosso entorno, mas para se adaptar à maternidade, à demanda do nenê. Então, gente, isso aí não acaba em 40 dias, mas jamais, né? Hoje a gente fala, né, como é um processo humano, e quando a gente fala de processos humanos, não é uma matemática, né? Não é algo exato, mas a gente fala que o puerpério pode durar em torno de 2 anos. Algumas mulheres, assim, muitas, assim, lá pelo 1 ano e meio já falam, nossa, agora acabou mesmo, né? E outras lá pelos 2 anos e meio, pode ser mais ou menos do que 2 anos, né? Mas essa é a média. Enquanto você tá mergulhada na maternidade, se interessa muito mais sobre esse tema, maternidade, bebê, você vai lá comprar sua roupa, compra pra lua? Ai, gente, eu toda! Né? Tudo tá lua, tudo é a lua. Gente, eu fui pra fora com ele, e agora que nós casamos, né, nosso financeiro virou um só. E aí a gente estipulou, ó, você vai ter tanto pra gastar e eu vou ter tanto, mesma quantia pros dois fora do país. A minha quantia inteira eu gastei só pra lua.
tudo pra Lua. Aí ele virou e falou assim, eu separei um pouquinho do meu pra comprar umas coisinhas pra ela, mas um pouquinho do meu. Daí eu falei, meu filho, eu quero, tipo assim, a minha cabeça tá totalmente nisso, tipo, eu olhava as roupinhas, eu olhava os brinquedos, eu não queria nada pra mim. Eu não queria nada pra mim, eu queria tudo pra ela. Hoje, tipo, eu fui, comprei umas coisinhas pra mim, deu uma melhorada. Aí a Lua já tá com quase um ano. Né? Deu uma melhorada. Mas assim, eu acho que esses 2 anos é muito real, porque eu recebo diversos vídeos de mães, inclusive no Desabafo, que é um quadro que eu já recebia os desabafos das mamães em vídeo, e que elas falavam, tipo, tem uma mãe que claramente eu assistia assim o vídeo dela, eu via nos olhos dela que ela tava no puerpério, sabe? Tipo, o peso, o medo, a sensação de que a vida é só aquilo e tudo aquilo, assim, então fica muito sensível. É um período também de vulnerabilidade emocional. Tanto que aumenta muito, assim, depressão nessa fase, né? Muitas coisas mentais, né? Muitos transtornos mentais aumentam nessa fase. Porque a gente fica hipersensível e a gente fica vulnerável, um pouco sem essa proteção do nosso eu que a gente tem quando a gente não tá no assim, puerpério, fica fraca, fica enfraquecida, a gente fica meio porosa as coisas que acontecem em volta, e é o que o bebê né? E esse hiperfoco no bebê, né? Tudo isso. O caos que vira as nossas relações, quando tudo começa a voltar para os eixos, mesmo que de outro jeito, né? Não é exatamente igual, porque se passar por isso tudo e voltar a ser quem você era, do outro lado igual é impossível. Jamais, até porque você vai amadurecer muito. Isso. A maioria, né? O ideal é que você começa a ver assim, nossa, parece que eu tô reconhecendo agora, assim, que já tem consistência, assim, as minhas relações de novo. A rotina. A minha rotina, as coisas que eu sinto, já não tô só lua, né? Aí é a hora que você já tá saindo. Tá saindo. E eu acho que eu só saí antes dos 2 anos, honestamente, porque eu tenho muitos privilégios, assim. Eu tenho consciência que eu tenho uma rede de apoio hoje muito boa, eu tenho um pai muito parceiro, eu tenho a ajuda da minha família inteira. Eu tenho essa consciência. Talvez se fosse uma mãe solo, ou se eu fosse uma mãe que não tem rede de apoio, ou se eu fosse uma mãe que tá com problemas financeiros, por exemplo, com certeza eu estaria ainda no puerpério, eu não estaria nem querendo segundo filho. Agora, nesse momento. Poderia querer depois, mas agora não. Eu acho que tem gente que fala, nossa, você é louca, quer engravidar agora? Eu falei, quero, porque eu já estou recuperada e eu tenho esses privilégios que fazem com que eu me sinta preparada para um segundo filho, sabe? Eu quero viver já uma nova maternidade. Porque eu sinto que eu tô feliz com isso, com essa ideia. Mas eu tenho consciência que também tem muito a ver com isso, né? Com tudo que eu tenho. Por isso, Vi, que a gente não fala em puerpério ou puerpério, mas puerpérios, maternidades reais, né? Porque tudo isso está muito colorido pelo nosso contexto, pela nossa realidade, né? Assim, a rede que você tem ou que você não tem, a sua saúde mental, como ela tá, né? Se você tem muito envolvimento com o seu trabalho, por exemplo, você precisa sair um pouco, né? Você tem outros interesses também, mesmo que você foque muito na Lua, você tem outros lugares chamando, né? Te chamando. Tem mães que mergulham e que vivem aquilo 24 horas e não tem apoio. Obviamente que esse puerpério vai ser mais longo, vai ser mais intenso, vai ser mais sofrido, né? Até porque puerpério não é sinônimo de sofrimento. Você pode passar... É de caos. Caos vale. Uma transformação. Mas é de intensidade e de bagunça. Mas mudança, você pode... Né? Isso, uma mudança. Tanto que puerpério é o quê? É a transição para a maternidade, é de mulher a mãe. Como que você faz essa transição? Puerpério é exatamente isso. Exatamente. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa próxima dinâmica, que chama Ordem da Dificuldade. Eu pus o nome bem claro de se entender, porque é isso. Eu vou pegar 5 palavrinhas. Bom, deixa eu pegar a lousa aqui pra mostrar pra vocês. Ordem de dificuldade. Temos aqui 5 palavrinhas de situações que são difíceis, ou podem não ser, depende da mamãe, da história dela, e você vai colocar no quadro. Não tem regra, não tem segredo. Você pode pôr todas no fácil, todas no difícil, todas no intermediário, uma em cada. Colocar tudo no difícil. Deixa tudo pra fora. Você que manda. Aqui, assim, é liberto. Qual você quer pegar primeiro? Temos aqui puerpério, pressão estética, baby blues, aceitação e depressão pós-parto. Que o baby blues a gente pode colocar aqui no meio, no intermediário.
Você teve baby blue? Eu tive. Você teve? 85% das mulheres têm, que é um... Só não é diagnosticado que não vai atrás pra saber, né? Eu mesma. Certeza que eu tive, mas nem sei, porque eu não quis saber, não. A gente fica muito sensível com algumas oscilações emocionais, hiper, assim, sensibilizada, achando que não vai conseguir cuidar do neném. Mas aí, quando você tem um apoio, né, você melhora, assim. E o que é, então, o baby blues? O baby blues é um processo adaptativo comum e normal, que está envolvido com a oscilação hormonal, com a adaptação à nova vida, com as exigências altas que o bebê tem nesse início, né? Então, mas ele é transitório. Se você tem um ambiente que apoia você, que está ali, né? Isso passa, né? Ele é comum e ele é transitório. Se isso seguir por mais de 15 dias, assim, a gente já precisa ficar atento para ver se não está vindo aí uma depressão pós-parto. Mas é um processo que faz parte. Não é fácil, mas também não é para ser difícil. A depressão pós-parto, a gente chegou a ter também? Não. Não. A depressão pós-parto, assim, eu dei assim, dei um tchau na janelinha pra mim, assim, a depressão pós-parto. Vai vir ou não, amor? Teve um momento de muita exaustão, né? Na maternidade, a exaustão, né, ela é um dos principais fatores de risco para a depressão pós-parto. Então, a privação de sono, que foram coisas que eu tive. Eu falo isso, eu falei no último programa. Se eu fosse colocar aqui, o mais difícil pra mim foi o sono. Privação de sono. Nossa, foi tipo assim, pra mim foi insuportável. Mas assim, eu cuidei logo, eu sou psicólogo, estava fazendo terapia, tive apoio, tudo, então a gente conseguiu não chegar a passar. Mas a depressão pós-parto aí é diferente do baby blues, não é um processo normativo, tá? É um transtorno que precisa ser tratado. Não, e aí às vezes com medicamento, né? Às vezes, geralmente, né, o tratamento ouro é psicoterapia e medicação, tá? E quem pode fazer esse diagnóstico são só profissionais da saúde mental, psicólogos e psiquiatras, né? E é um processo que, assim, que gera muito sofrimento para a mãe e que também prejudica o bebê. Porque Quais são os principais sintomas, assim, para uma mãe que está assistindo em casa, que ela tá passando por esse momento, para ela conseguir diferenciar se ela tá num baby blues ou se ela tá numa depressão pós-parto? Ela tá num momento difícil? Quais são os sintomas que você fala, pode ser depressão pós-parto? Tristeza, oscilação de humor, falta de vontade, isso é uma das coisas que é mais aqui na depressão, de você fazer as coisas, aquelas coisas que antes te davam alegria não dão mais, né? Mas o principal aqui é a duração e a intensidade. E aqui, no baby blues, quando a mãe tem o apoio do ambiente, ela sai logo. Na depressão pós-parto, mesmo com apoio, às vezes a mãe nem consegue cuidar do neném. A mãe, mesmo com apoio, às vezes não consegue melhorar. E aí alguém precisa cuidar desse bebê. Aquelas mães que acabam, não vou nem dizer a palavra rejeitar, mas que às vezes não conseguem criar um vínculo com o bebê, às vezes pode ser um sinal de depressão pós-parto, pode atrapalhar a vinculação, sim. E tem uma coisa, né, que é a intensidade, e tem um ponto principal, que é assim, você não sente prazer de cuidar do neném e sente muita culpa. A culpa, a tristeza às vezes vem aqui também, mas a culpa, né? Tudo você se sente culpada, você se sente incapaz, inútil, é muito próprio, assim, da depressão pós-parto. Bom, vamos lá então. Puerpério, pressão estética e aceitação, onde você colocaria? Pressão estética, eu acho que aqui no meio, porque eu acho que a gente está avançando, sabia? Eu também acho que está melhorando. Nós estamos avançando. E assim, olha, aquele vídeo que você fez, fazendo um tour pelo seu corpo real, ele é de utilidade pública, porque a gente precisa mostrar, né? Não é possível gerar uma vida, né? E esperar que não vai vir estria, que não vai dar flacidez. Igual, né? Uma ou outra tem uma genética assim, tal, né? Mas, gente, o nosso corpo, tudo sai do lugar. O nosso corpo, né, se ajeita de outro jeito. Mas eu também sinto que tá indo por um caminho que as mães estão começando a até se sentir mais bonitas com o corpo que ela tem, tipo, pós-parto, né? De apreciar mais e, assim, saber que faz parte desse processo. Apreciar até as marcas que
se deixam assim após o processo? Eu acho que a gente está falando mais sobre isso, né? A gente tem avançado muito, Tá melhor. né? E aí eu acho que está aí no meio, acho que a gente está no meio. Puerpério e aceitação. Olha, o puerpério, eu vou colocar aqui no meio, mas ele pode ser assim, ó, ele pode fazer assim, tá, gente? Vai muito da sua Mas eu vou vivência. colocar no meio porque, né? Como eu estava falando, o puerpério é essa transição do nosso desenvolvimento de mulher a mãe. Ele depende muito do nosso contexto, né? Do seu contexto, do seu entorno, do apoio que você tem, da sua saúde mental, de marcas que você nem sabia que você tinha. Porque a gente, por exemplo, você segue sendo a Vi de 23 anos, mas quando você estava lá no inicinho do seu puerpério, muito sensível, emocionalmente, você era como um bebê, sabia? A gente volta nesse lugar, né, da nossa infância, porque a gente acessa o bebê que a gente mesma foi, até para a gente cuidar desse bebê. Então, tem uma vulnerabilidade ali, né? E algumas pessoas voltam muito, né? Regridem emocionalmente muito, e não é fácil, né? Então, depende muito. O puerpério, ele pode ser um vendaval ou ele pode ser uma brisa, mas é um ventinho. Um ventinho, né? vai sentir É um aí. ventinho que demora um pouquinho para passar. E a aceitação? Ai, meu Deus do céu, e a aceitação? Eu vou dizer para você que eu acho que isso aqui é uma das coisas mais difíceis, mas aqui tá a chave. Eu acho que é difícil, mas aqui tá a chave. Quando aceitar, É a vai hora andar. que você aceita que, gente, isso faz parte, é um processo que eu preciso me entregar a ele, não brigar contra isso, né? Eu posso e preciso pedir ajuda quando for necessário, mas tudo depende de como que eu vou atravessar essa jornada. Se ela for feita com aceitação, ela vai ser muito mais leve, né? E eu acho que a aceitação está muito ligada ao puerpério. Eu sinto que eu saí da fase crítica do puerpério com a aceitação. Quando eu aceitei o meu cenário, aceitei a minha nova rotina, a minha nova vida, a minha nova eu, e eu consegui me achar, até esteticamente, emocionalmente, tudo. Eu senti que quando eu me aceitei, Exato. eu voei, sabe? Eu acho que tem muito a ver. Então, a aceitação, ela é o mais difícil, porque é com ela que a gente consegue atravessar, né? Eu estava falando que o puerpério tem um tanto de luto, porque a gente perde, né, um tanto daquilo que a gente conhecia antes, a pessoa que a gente era antes, e você ainda não tem ainda consistência de como você vai ser. Você está nesse limbo ainda, sabe? E como no luto, né? Que a gente fecha o luto quando a gente aceita que é aquilo, né? E a gente também fecha o puerpério, ou pelo menos atravessa ele de uma maneira mais leve, quando você fala, gente, é isso, né? É um processo e vamos aceitar aquilo que não dá pra gente mudar, né? E eu acho que o que deixa o puerpério mais pesado é você, de alguma forma, inconscientemente, querer encontrar a sua versão antiga na sua versão nova. Pontas soltas de que, tipo, não, mas eu ainda sou isso aqui, mas eu ainda sou aquilo. E, tipo, você ainda vai ter características da mesma pessoa que você era, que são suas, né? Exato. Mas muita coisa vai mudar. E a aceitação faz muito bem pra gente, pra tornar as coisas mais leves, assim. Exato. E você falou uma coisa, Vi, que tem muita gente que fala assim, você nunca mais vai ser quem você era antes. Eu acho que essa é uma posição muito fatalista, mas isso que você falou é assim, você vai mudar, né? Você vai ter, assim, coisa que você vai reencontrar, talvez de outro jeito. Talvez você comece a gostar de uma coisa nova. É uma grande transformação, né? Mas ainda é você, tipo, você ainda tem as suas características, você não vai deixar de ser quem você é, você vai somar coisas novas. Exatamente. Eu sinto que você soma coisas novas. Soma, não é porque a gente olha muito como falta, como perda. Essa frase de, você nunca mais vai ser quem você é, às vezes no ouvido de uma mãe soa negativo. Soa tipo, nossa, nunca mais vai ser quem eu era, perdi quem eu era, tudo que eu construí. E na verdade não é sobre isso. Eu falo, nunca mais fui, não sou mais quem eu era, num quesito bom, porque eu amadureci muito, eu somei coisas na minha vida, eu trouxe coisas novas, eu tenho mais sentido, mais alegria, mas eu evito falar dessa forma pra que não soe pras mães, tipo, como só algo ruim. Não é. Pausinha para nosso Merchan BabyTube de hoje, que é literalmente, gente, o primeiro produto da marca, que é o nosso mordedor chocalho, o Nino e a Nina. Gente, são dois irmãozinhos dinossauros, tá? Que adoram remexer. Coisa mais linda do mundo. Além de ter um sonzinho, ó, chocalho,
Ele tem muitas texturas, que é muito bom pra criança, pra ela sentir o toque, tá? Tem um cheirinho super suave, agradável pro seu bebê, pra não ter aquele cheiro de plástico na boca dele também, que pelo menos com a Lua eu me incomodava muito com isso. Tem uma forma muito gostosa de pôr no dentinho pra aquela coceirinha na gengiva. Tem um chapéuzinho, gente, que é muito bom, que a Lua põe lá no dentinho que tá coçando assim até a alma dela. Então, assim, ele tem muitos benefícios no produto. Foi um dos produtos mais demorados de desenvolvimento, que a gente fez com muito amor, que a Lua se apaixonou. Hoje é o molhador favorito dela de verdade, e ela não sabe que é da marca dela, né, gente? Mas é o favorito dela. Tem o Nino e tem a Nina, nessas duas cores, o rosa e o azul. E temos também o cupom hoje, Desabafos10, 10% pra vocês, que vai até amanhã, sexta-feira, às 11h59, tá? Então aproveita, tá o link aqui na descrição pra vocês, que é o nosso mordedor chocalho, que é o queridinho da marca. Então é isso, gente. Aproveita o cupom, que esse 10% não é todo dia, e é até amanhã, sexta, às 11h59. Bora botar pro programa. E eu acho que uma coisa boa, falando sobre isso, de evitar falar coisas pra não, né, prejudicar as mamães que acompanham, é o próximo quadro, que é Aliviando Essa Mamãe. Coisas que toda mamãe já fez e às vezes não fala com a outra porque tem vergonha, porque acha errado, porque acha que, ai, sei lá. Então, tipo assim, vamos falar coisas aqui agora na nossa roleta, aliviando essa mamãe. Como que funciona? Vamos girar 2 vezes. São situações que você pode ter vivido ou não, que às vezes tem explicação, às vezes não tem, que uma mãe vive e às vezes não quer falar pra outra. Por exemplo, chorou de cansaço, chorou e nem sabia por quê. Insistiu em algum alimento na introdução alimentar, isso já vi muito. Não conseguiu ir embora da escola, chorou com algo novo que aprendeu, tipo, algo que a criança aprendeu, ficou super, enfim. Então, vamos rodar e você me conta se aconteceu ou não. Não consegui ir embora da escola? Eu não, porque minha filha não vai pra escola ainda. Você passou por alguma situação alguma vez? Olha, a minha filha, ela foi na idade que eu queria e a escola foi muito acolhedora e aí eu fiquei quase 10 dias indo com ela, bem aos poucos, como toda adaptação tem que ser, deveria ser humanizada, né? E aí eu fui embora, quando deu certo, eu fui embora feliz, assim. Então a adaptação, quando ela é, assim, acolhedora, ela é tranquila. Foi tranquila. Ai, que bom. Ótimo. Eu ainda não vivi porque, né, minha filha não vai pra escola. Pode rodar você, vai. Chorou de cansaço. Você chorou de cansaço? Chorou de cansaço. Gente, quem que nunca chorou de cansaço sendo mãe, né? Pelo amor de Muito. Deus. Eu chorei já várias vezes à noite, de madrugada, quando acorda pela 10ª vez. Por que tava chorando? Claro, puerpério, o nome disso puerpério, você não sabia, não? Claro que sei. Menina. Esse chorou de cansaço, a gente brinca aqui, né? Mas é uma coisa muito comum entre as mães. Eu acho que todas nós já viveu isso, né? Assim, Vi. E as mães que eu atendo, assim, essa é uma das grandes questões, a exaustão e a tristeza que às vezes vem por essa privação de sono, pela exaustão, às vezes. E começa a chorar, e tipo assim, por que eu tô chorando? Exatamente, e não sabe. Muitas vezes é isso, gente, cansaço. Ou se não, puerpério. Às vezes é só puerpério, às vezes é aquele cansaço que vem com o puerpério. Bom, mas espero que tenha te aliviado aí. Agora nós vamos pro clássico desabafo da MamãeTube, que era um quadro nas minhas redes sociais, reagindo aos vídeos das mamães, um fundinho roxo com os desabafos dela. Então a gente vai reagir junto. Olha, essa mamãe Ana tá até com uma vantagem, que tem uma psicóloga aqui pra reagir ao seu vídeo, meu amor. Entendeu? É quase que uma sessão de brinde, assim, né? Então vamos lá. A mamãe de hoje é Ana. Vamos ver o questionamento dela. Oi, Vi, tudo bem? Aqui é a Ana, eu sou mãe de um menino chamado Noah, que é essa fofura aqui. Hoje o Noah tem 11 meses, né? E eu vim aqui falar sobre um assunto que é a transformação que a gente tem após a gravidez. Tanto da nossa cabeça, quanto do nosso corpo, né? Que muda muito, 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 muito. Então, eu sempre quis ser mãe, a minha história é bem parecida com a tua. A gente pensa, meu Deus, o puerpério não pode durar tanto assim, né? Mais de um ano durando, digamos assim. E eu olho pro meu corpo e é muito difícil, porque saiu diversas estrias da minha barriga. E eu olhava para as mulheres que eu seguia e elas já estavam com o corpo perfeito na semana seguinte. E isso me deixou muito, muito abalada. Quando eu vi você colocando a realidade da gravidez e do pós-parto, eu fiquei me sentindo que, nossa, não é só comigo, sabe? Porque a gente tem aquela pressão, né, de voltar como era antes, depois, por isso que acho que a gente não se reconhece mais, porque a gente fica pensando no passado, né? Só que a nossa cabeça mudou completamente, a gente não é mais a mesma pessoa.
não me visto mais como antigamente. Não sei qual é o meu estilo. Não sei quem é a Ana de agora. Eu tô nessa descoberta, sabe? E tomara que não demore pra mim me reencontrar como mulher. Forte, ó, até arrepiei. Fortíssimo, porque literalmente ela falou tudo, né? Tudo, e tudo que a gente estava falando, Tudo que a né? gente tava Você falando. vê como é uma experiência comum essa, né? Assim, isso que ela falou do corpo, assim, gente, abre uma fenda, literalmente no nosso corpo, né? Independente de como o bebê nasce, abre uma fenda no nosso corpo e várias outras fendas, né? No nosso corpo, na nossa subjetividade, coisas racham, né? Assim, e a gente faz contato com lugares nossos e com imagens e com pensamentos e com sentimentos que a gente não conhecia. Isso que ela está falando é sobre estranhamento, não é só sobre pressão estética, é um estranhamento, tipo, nossa, cadê o meu corpo que eu conhecia? Cadê a vida que eu conhecia? Né, assim... Não, isso que ela falou do estilo, que ela não se reconhece mais da roupa, eu falei muito nas minhas redes sociais, porque eu acho que eu fiz umas 5 limpas no guarda-roupa. Eu tentei trocar, eu fui desde o blazer fechado, que eu não podia mostrar uma pele, porque antes eu usava shortinho, sabe? Tipo, era desapegadona, assim, com look, com roupa. Aí eu achava que aquilo representava uma mãe séria, uma coisa assim, sabe? Que eu não podia ser estilosa ou moderna e tal. Até eu ter um equilíbrio e eu me reencontrar, demorou muito, sabe? Que isso é sobre identidade. Durante o puerpério, a nossa identidade muda, né? A gente ela se refaz de alguma forma, né? E aí o nosso look, como nosso estilo tem a ver, é como a gente expressa também a nossa identidade, né? A gente fica perdida. Eu também abria o meu guarda-roupa e falava assim, nossa, não tem nada a ver comigo mais isso aqui, gente, né? E aí nesse processo do look, ele vai dando visibilidade para isso que acontece dentro, com a nossa identidade, né? E eu acho que, Ana, tudo que a gente falou no programa inteiro vai servir pra ela. Tudo, porque o programa, não sei se foi a produção pensou, acho que não, porque a produção não sabia o que a gente ia falar. Mas assim, todos os conselhos que a gente deu aqui com certeza servem pra esse seu sentimento. Eu acabei de sair desse sentimento faz pouquíssimo tempo, então tenho certeza que você já vai sair também. Se Deus quiser, logo vai chegar um momento aí que você vai se sentir você, que você vai se reencontrar, e esse momento vai chegar. Pode demorar? Pode. Pode ser mais rápido? Pode também. Mas esse momento vai chegar. Exatamente. Uma hora chega. Isso, você vai voltar a se sentir você. Eu te prometo isso, tá bom? Uma hora vem. Vai ser no seu tempo, né? E você vai se achar, você vai se encontrar, mesmo que outras, você vai ter aquele momento em que, nossa, aqui sou eu de novo. Camila, eu queria muito te agradecer, finalizando com gosto, assim, né, com verdade. Eu queria muito te agradecer por ter vindo, por ter aberto seu coração, a sua experiência, a sua profissão também, né, porque vai agregar para muitas mamães que estão vivendo o puerpério ou que vão viver, para papais que também vão viver, ou mamães também que vão viver com as suas esposas, esse momento que pode ser pra família toda, né, não só pra quem tá gestando. Eu tava até falando aqui pra ela que no outro programa que eu gravei aqui pro canal, que é o Terapia de Casais, o Eli ouviu de um casal assim, tá pronto pro puerpério? E ele não sabia o que era puerpério, ele foi pesquisar e morreu de medo. Ele achou que eu ia virar um bicho, um animal, que eu ia subir pra cima dele, ele achou que o puerpério era isso, e a mulher pode ficar brava, a mulher pode ficar sentimental, a mulher pode ficar sensível, triste, e no final das contas deu tudo certo, mas assim, é bom a gente saber um pouco mais sobre o assunto, a gente conversar, né, porque é um assunto muito, muito importante de ser falado. Eu que agradeço por estar aqui, por ter essa oportunidade de a gente ter essa conversa, de poder levar esse tema a mais mães, né? Porque a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. O conhecimento é algo que nos ajuda a nos apropriar do nosso processo. Exatamente. E viver ele de uma maneira mais leve e livre, né? Obrigada. E além de ter ganhado o seu livro, eu vou te dar um presentinho da marca do programa, que é BabyTube, que é a minha marca de bebês. A sua filha já é uma criança, tá grande, então como a marca ainda tá seguindo o processo da lua, cada produto que a gente lança é seguindo a fase dela. Não vai ter pra ela tá com 11 meses, mas esse aí já é uma coisa que dá pra ela usar. Espero que você goste. Se quiser abrir pra gente aqui, pode abrir. Mas é uma coisa que é útil pra qualquer criança. Mas eu acho que ela já não vai usar muito mais. Mas se você quiser dar pra uma amiga, se você quiser dar pra uma criança que você acha que vai ser muito útil. Esse aí é um copo. Ai, que legal!
É um copo amigo da amamentação. Eu não sei se você chegou a amamentar. Eu amamentei 2 anos. Então. E aí depois pra fazer essa transição ele é muito legal. Não sei se você tem alguma amiga que talvez Tenho, esteja não, saindo. vou falar disso lá no colo. Muito legal, meu amor. Muito obrigada por ter vindo. E sigam um colo pra mamãe. Eu vou deixar o arroba pra vocês certinho aqui no vídeo, na descrição e no Instagram também. Porque vai servir pra todas as mamães pra ter um colinho também, né? Obrigada, Vi. Imagina. Um beijo, até lá!